Você tem liberdade financeira, sua vida está bem ou está difícil? É sobre isso que nós vamos conversar. Você já sentiu aquela angústia no peito quando você olha para o seu extrato bancário? Toda vez que você olha para o seu extrato, qual que é o sentimento que você vem no seu coração? Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o porquê que tantos brasileiros, inclusive cristãos fiéis, sofrem realmente, estão presos financeiramente. E mais importante, o que fazer para sair dessa crise, da prisão que muitas pessoas estão sofrendo. Se você sofre com esses problemas financeiros, você é parte de um grupo grande, sabe por quê? Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Vou repetir para você, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Muitas pessoas não sabem o que fazer para lidar com isso, e esse é o tema da nossa parte. Sabe, a crise é silenciosa. O que está acontecendo com as famílias brasileiras hoje? Você tem ideia? 78% dos brasileiros hoje estão endividados. 78%. 30% das famílias hoje têm contas atrasadas. Comenta para mim se você é parte desse grupo. 63% dos divórcios estão de alguma forma ligados a problemas causados pela parte financeira. 45% dos cristãos admitem que estão com problemas financeiros constantes. Isso não é uma coisa que acontece com só uma pessoa, parece com todo mundo, inclusive com crente. O povo perece por falta de conhecimento, como diz lá em Oséias 4, verso 6. As 3 mentiras que mais escravizam as pessoas, posso contar para você? A primeira, preciso ganhar mais para resolver meus problemas. Isso é uma mentira, sabe por quê? Pessoas que ganham 2 mil ou pessoas que ganham 20 mil têm problema financeiro. O problema não é o tamanho da renda, o problema é a falta de direção que essa pessoa tem. A segunda mentira, finanças são complicadas demais para mim. Já falou isso? Não, para mim a vida financeira é muito difícil. A indústria quer que você pense bem assim, porque os bancos lucram com a sua confusão. Cartões dependem de você ser uma pessoa desorganizada. A verdade é que os princípios financeiros são simples, só que ninguém te ensina. E é isso que eu vou ensinar para você nesse exato momento. Deus, Ele vai prover. Não precisa me preocupar, porque Deus proverá. Já viu a pessoa falar isso? Se é esse o seu pensamento, você tem que lembrar que a fé não é passividade. A fé é algo que precisa de inteligência, precisa de administração, precisa o pensamento diligente tende para o lucro, como diz lá em Provérbios 21, verso 5. Você precisa ter fé e obra. A fé sem obra é morta. Precisa estar... Quem acredita nessas mentiras não vão para frente. Sem princípio, o dinheiro escraviza. Com o princípio certo, o dinheiro obedece. O seu dinheiro te obedece ou te escraviza? Conta para mim aí. A verdade é libertadora. Se você está preso financeiramente hoje, não é porque você é burro, não é porque você não trabalha duro, não é porque Deus não te ama, não é porque você não tem fé, é simplesmente porque ninguém te ensinou. Isso é uma coisa importante as pessoas verem. A escola não te ensina. As igrejas pouco falam sobre isso e os seus pais não sabem para te falar. Enquanto isso, você vive apagando incêndio todo mês, com medo do futuro, sem paz para dormir e ainda sentindo vergonha. Mas nós vamos mudar isso hoje. Hoje isso tudo muda. Hoje. Você sabia que Deus fala mais sobre dinheiro do que você imagina? Só para você ter ideia, tem mais de 2.350 versos na Bíblia que fala sobre dinheiros e posses. Olha para você ver como que esse tema é importante para Deus. 40% das parábolas falam sobre alguma coisa relacionada à fiança. Tem mais versículos na Bíblia sobre oração e fé combinados falando de dinheiro. E aí vem o verso que a gente começou hoje, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o seu coração, aí, onde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vou falar para você dos 3 propósitos divinos. Por que Deus quer que você seja livre financeiramente? Primeiro, porque Ele não quer que você seja escravo. O rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo de quem empresta. Está lá em Provérbios 22, verso 7. Eu estou dando uma olhadinha aqui porque eu tenho os versos da Bíblia e eu gosto de lê-los na íntegra. Deus te chamou para ter liberdade, não para a escravidão. Quando você está endividado, você serve aos credores, mas você não serve a Deus. Como é que é? Para cumprir o seu chamado. Esse é o segundo propósito que Deus quer que você esteja livre financeiramente. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, verso 1. Deus te deu um chamado específico, criar filhos no caminho do Senhor,
ser o sal da terra, ser a luz no mundo, sustentar a obra. Mas se você está preso financeiramente, fala para mim, como é que você vai cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida? Não vai. Para você ser testemunho, é isso que Deus te chamou. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, diz lá em Deuteronômio 28:13. Cristãos devem ser referência em tudo que você faz, em todas as áreas, quer seja no casamento, quer seja na parte financeira, quer seja no trabalho. Mas quando vivem endividados e desorganizados, a pergunta que as pessoas fazem é: onde é que está o Deus deles? Então, se você crê em Deus e está endividado, aí você está pior ainda do que os outros. Aqui tem uma lição importante. Você é mordomo, você não é dono. Como assim? Nada do que você tem é seu. Você não é dono do seu dinheiro, você é o mordomo. Se você pensar assim, você vai ver que as coisas mudam bastante. Lembra daquela parábola do talento que Deus vai lá, o Senhor sai para poder fazer uma viagem, para um ele dá 5 talentos, para o outro ele dá 2 talentos, para um ele dá 1 talento. O de 5 multiplica, o 2 multiplica e o que tem 1 talento só esconde. O servo que multiplicou foi elogiado e o servo que enterrou foi repreendido. Deus espera que você administre bem o dinheiro que você tem, que Ele confiou para você, o seu salário, a sua casa, as suas economias. Se você pensar nisso, tudo que você for agir, você vai agir de forma diferente. Porque quando você entende que você é mordomo, olha só, as perguntas que você vai fazer quando você for gastar, você vai gastar e vai perguntar: isso honra a Deus? Essa é a primeira pergunta. Aí você vai evitar de gastar por impulso. Você planeja com sabedoria a decisão financeira que você tem. Você investe no reino com generosidade e alegria. E você tem paz, porque sabe que está cumprindo o papel que Deus deu para a sua vida. Mas nós temos 3 inimigos que nos atrapalham a ter nossa vida financeira boa. 3 inimigos, anota aí os 3. Inimigo número 1, falta de direção. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. 70% dos brasileiros não fazem um orçamento mensal. Então, está complicado. 85% não sabem quanto gasta em cada categoria. Não sabe quanto que ele gasta de mercado, não sabe quanto que ele gasta na escola, não sabe quanto que ele gasta de luz, água, não tem noção. 92% dos brasileiros não tem meta financeira escrita. Você tem uma meta escrita? Exatamente de quanto você quer fazer escrito, não só na cabeça? Dinheiro sem direção, amigo, é igual água escorrendo pelos dedos. Entra, mas não fica em lugar nenhum. Olha o que diz lá em Provérbios 21, verso 5. O pensamento do diligente tende para o lucro, mas o apressado, a pobreza. Você sofre com isso. Qual que é o segundo inimigo que está nos afetando direto? Gatilhos emocionais. Você não gasta porque precisa. Se você for parar para pensar, você gasta porque você sente. Olha o gatilho. Gatilho da compensação. Trabalhei duro demais, eu mereço. Aí você compra para aliviar o estresse. Quem aqui não já fez isso? Eu já fiz. Resultado, dívida no cartão. Gatilho da comparação. Você entra no Instagram, entra no TikTok e vê a vida perfeita das pessoas. Logo você pensa, se ele tem, eu também posso ter. E o resultado? Inveja, endividamento e mais problema para você. Gatilho da aprovação. Comprar para impressionar os outros. Medo de ser julgado, medo de ser chamado de pobre. O resultado? Viver acima do que você pode. Aquela história. Compra o que você não quer para agradar quem você não gosta com dinheiro que você não tem e aí vive uma vida angustiada. O gatilho do medo. E se acabar? Eu tenho que comprar agora porque está na promoção, na urgência que as promoções colocam. O resultado, você compra muitas coisas desnecessárias. Quantas coisas você já comprou e depois você não usou? Quantas vezes isso já aconteceu com você? E o gatilho da falta de propósito. Quando não há um objetivo claro, o dinheiro vira entretenimento. Você usa o dinheiro para qualquer coisa. E aí você acaba se complicando. O resultado, sua vida vira uma vida sem significado. O mercado sabe disso e usa isso contra você. Lá em Provérbios 24, fala o seguinte: não canses para enriquecer, certamente criarás asa e voará depressa. Tem que ter cuidado, não é para você se matar. Terceiro e último inimigo que atrapalha a nossa vida financeira: ignorância financeira. Você joga sem conhecer as regras. Você sabia que o juro composto é uma coisa muito que pode trabalhar a seu favor, investimento, ou contra o juro de dívida? O juro, sabe o que é juro composto? É aquele juro, eu paguei 1.000, só que mês que vem teve lá 10%, 1.100,
e agora você paga de 1.100, e depois, não é 1.100 agora, você ganhou do 1.100, vai dar 1.210, e assim vai subindo, subindo. Só para você fazer uma noção, uma dívida de R$ 1.000 num cartão pode virar R$ 3.000 em um ano, por causa do juro composto. Investir R$ 100 por mês durante 30 anos pode ajudar você a juntar R$ 250 mil. Isso é o poder do juro composto. A cada dia. Os bancos ganham bilhões com a sua desorganização. Quer saber quais são as principais armadilhas? Anota aí, 4 armadilhas que afetam as pessoas na parte financeira de um jeito inacreditável. Cartão de crédito. O juro do cartão de crédito está de 300% a 400% ao ano. Você tem noção do que é isso? De 300% a 400% ao ano. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos. E lá, o juro, quando é muito forte, é 30% ao ano. 18%, 16% que eu já paguei. Só que aqui no Brasil você paga até 400%. Sabe aquela história de vou pagar o mínimo, parcela mínima, armadilha da escravidão. Se você comprar no cartão, pague o valor total. É a melhor coisa que você faz. Juros escondidos, crediário fácil, paga aqui em tantas parcelas, mas lá no meio está embutido um monte de coisa que você precisa fazer. Cheque especial, a taxa mais cara do Brasil, cheque especial, que é um número real, 30% a 40% é a média do que o brasileiro paga de juro nas suas rendas. O brasileiro tem uma dívida em média de R$ 5.200. Você tem ideia do que é isso? R$ 5.200. E aí a Bíblia vai lá e fala para você em Provérbios 22:7, o que toma emprestado é servo de quem empresta, se torna servo da pessoa que está devendo. Tem um problema na garganta, a pessoa chega para te cobrar, você fala, não, baixa a voz, fica ruim. As dívidas, elas nos afetam. Nós entendemos até agora o que são as dívidas, o que causa as dívidas, mas a pergunta é o que eu posso fazer? Afinal de contas, você está aqui, eu não vim só te falar do problema, vim te dizer o que você pode fazer. Anota aí. Primeira coisa para você fazer, tomar consciência. Como assim? Se você não tiver consciência, você não pode controlar o que você não mede. Você tem que saber para onde vai cada centavo. Você primeiro precisa saber onde você está indo para ter liberdade financeira. Se você não souber para onde vai, não vai chegar, sem dúvida, a lugar nenhum. É o caso da Maria. A Maria, ela era uma professora. Tem um cara lá fora. Ele chamou. Eu estou numa live. Pode resolver, filho. Olha aí, ó. Meu filho aparecendo com os BOs que aparecem na nossa vida. Com todo mundo acontece. Deixa eu encostar aqui. Olha só. A Maria, ela com 38 anos, professora, achava que gastava pouco essas coisinhas. Na cabeça dela, eu gasto uns R$ 300 por mês. Foi anotar cada coisa, descobriu que gastava mais de R$ 1.200 por mês. Qual o resultado? Em um ano, ela estava dando mais de R$ 1.840. Gastando todo mês, sem nem saber que poderia economizar e quitar dívidas. Provérbio 27:23 diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. É bíblico, você tem que saber as suas coisas, exatamente o que tem antes de querer ir para frente. Segundo, disciplina ou comprometimento. Disciplina e comprometimento não é força de vontade, é fazer o certo mesmo sem ter força de vontade. Isso é o que acontece com o sistema certo. Toda disciplina, com efeito, no momento parece não trazer muita alegria, mas tristeza, essa é a verdade. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Hebreus 11:12. Olha a história do João. O João tinha 42 anos. Isso aqui é interessante, mas ele era um empresário, estava devendo R$ 35 mil e dívida espalhada por várias coisas e não tinha nenhum controle. E aí ele foi lá e falou, eu vou resolver isso. Fez a primeira tentativa, baixou esses aplicativos, sabe? Criou planilhas complexas com 20 categorias de coisas que ele tinha que anotar. Durou nem 3 semanas. Sabe o que aconteceu? Desistiu. Não sei se já aconteceu com vocês. Quem aqui? Escreve aí se você já tentou fazer alguma planilha de gasto, alguma coisa e não deu certo. Segunda vez, e aí com isso o que ele pensou? Começou a pensar, mas eu sou muito indisciplinado. Isso é difícil para mim, não dá conta, não vou funcionar. A vida é um caos, eu não consigo. Mas aí, a hora da virada, encontrou um sistema simples, que com apenas 30 segundos por dia, ele era capaz, sem ter que usar planilhas, sem usar apps complicados, conseguiu resolver.
Sabe o que aconteceu? Em 14 meses ele pagou toda a dívida de 35 mil, quitou tudo e ainda começou a fazer um investimento de R$ 500 por mês. Comprometimento, mas sistema certo, resultado favorável. Se você não se comprometer, não dá certo. Terceiro e último, precisa ter direção, ter um plano claro da sua jornada financeira. Sobrevivência. Olha só os planos que você tem. Primeiro, sobrevivência. O que é sobrevivência? Sair do vermelho, parar de sangrar, quitar as dívidas atrasadas, ter um mínimo de controle. Se é isso que você quer. Como é que se quita dívida atrasada? Ó, presta atenção, anota aqui. Você tem 5 dívidas. Uma de R$100, uma de R$500, uma de R$800 e uma de R$3.000. Qual dívida que você tem que pagar primeiro? Comenta aí. Qual dívida você tem que pagar primeiro? Pague a dívida de R$100. Por quê? Porque de R$100 você consegue. Vamos dizer, não, mas eu consegui R$300. Não dá para pagar a de 500. Aí você vai lá dar os R$300, fica devendo 200 ainda. Paga a de 100, resolveu. No outro mês você junta mais um pouco e vem e paga a de 500. Ah, mas a outra tem juro. Deixa passar o juro. O problema não é o juro. O problema é você limpar a sua mente e falar assim, eu estou me livrando desse negócio. Vai tirando daquela que você consegue resolver. Nunca refinancie as suas dívidas, porque elas você vai trazer outros problemas. Eu vou no banco, eu tinha uma dívida de 5 mil, refinancia, vou pagar a parcela mais barata, mas agora virou 8. Daqui a pouco está 12, 15, você não dá mais conta de pagar. Então você tem que ter cuidado com isso. Estabilidade. Primeira fase é sobrevivência. Segunda, estabilidade. Viver em paz, pagar em dia, ter reserva de emergência e ter tranquilidade. Isso é direção. Terceiro, já é a parte da prosperidade, que é multiplicar os seus recursos, investir no reino, ser generoso e deixar um legado para os seus filhos. Esse é o caminho. É igual a história da família Silva. A família Silva estava com uma dívida de R$47 mil, dívida acumulada e não tinha o que fazer. Eles estavam numa situação crítica. Mas seguindo os passos que nós estamos falando, o que eles fizeram? Conseguiram. Um período foi curto? Não, foram 18 meses, mas conseguiu pagar e estão numa situação atual livre. Você já se perguntou por que você ainda não conseguiu sair das dívidas? Já se perguntou? Vou te falar 3 razões por que você talvez não conseguiu sair das dívidas. A primeira, eu já tentei antes e não funcionou. Já falou isso? Eu não tenho tempo para isso. Eu não sei por onde começar. Vamos da primeira. Eu já tentei e não funcionou. A verdade não é que você falhou, é que o método que você usou não funcionou. Talvez você pegue um método com planilhas complexas, começou a usar aplicativos genérico, você precisa de um sistema que esteja adaptado a você, a sua fé, as suas crenças, o seu jeito de ser. É isso que vai funcionar para você, não adianta fazer o contrário. Se você quiser fazer uma pergunta sobre o que eu estou falando, pode mandar a pergunta que eu vou te ajudar. Eu não tenho tempo para isso. A verdade é que você não precisa de horas para ficar. Com o sistema certo, com 30 segundos por dia, você já resolve. A pergunta é, você tem tempo para continuar estressado? Essa sim é a pergunta que você tem que fazer. Eu não sei por onde começar. A verdade é que você precisa de um guia. Você aprendeu a dirigir sozinho? Não, teve que ter um instrutor. Ninguém constrói uma casa sem ter uma planta. Ninguém faz as coisas sozinho. Então, por que em finanças seria diferente? Precisa de alguém que já conhece, que já passou pelo caminho para te orientar. Você precisa de alguém que te mostra o passo a passo de onde você pode ir para fazer. Entenda, não é sua culpa. Você só precisa do método certo. É isso que você precisa. De tudo que eu estou falando, nesse momento você tem 2 caminhos para seguir. Caminho número 1, não fazer nada. Só escutou essa live aqui e não fez absolutamente nada. Mais 12 meses de estresse e ansiedade é o que você vai ter. Dívidas vão continuar crescendo, os juros vão ser compostos. Relacionamentos vão continuar sofrendo por causa da falta de dinheiro, oportunidades vão ser perdidas por falta de recurso e o testemunho cristão, se você for cristão, vai estar até comprometido porque você não tem fé, não vai ver do jeito que está. E você vai continuar pagando juros. O brasileiro, como eu falei, paga em torno de R$ 5.200 por ano com problemas e você vai pagar também. Agora tem um outro caminho, você pode agir agora, no final aqui dessa aula que eu estou fazendo. Progresso real nos próximos 30 dias, dívida diminuindo mês a mês, paz financeira e sono tranquilo, relacionamento restaurado, liberdade para você cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. E ainda economizar e juntar, como nossos alunos, até R$10 mil em um ano. Se você fizer tudo direito, de 10 até 30 mil, é possível que você faça. Não se glorie do dia de amanhã.
porque não sabe o que produzirá o dia da manhã, diz lá em Provérbios 27, verso 1. O que nós fazemos? Você viu aqui o título Instituto Cristão de Finanças. O que o Instituto Cristão de Finanças faz? Traz uma solução completa para quem quer resolver os problemas financeiros. Primeiro, princípios bíblicos. Você está vendo que todas as partes que eu estou te falando, estou trazendo alguns versos da Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Então, fundamento sólido, base, princípios eternos. Não são truques, não são atalhos. São verdades que funcionam há muitos anos e milhares de anos você também tem. Tecnologia inteligente, isso aqui é grande diferencial. Nós temos uma IA que funciona no WhatsApp, que te guia diariamente, que registra, para registrar as suas coisas em apenas 30 segundos. Você pode acompanhar tudo em tempo real, ver tudo que está acontecendo. É como se você estivesse mandando uma mensagem para o seu amigo. O que você vai fazer? Você vai pegar e fazer, ou você tira uma foto de alguma nota que você fez, ou manda um áudio. Sabe, tá na feira, comprei lá R$10 de banana, manda um áudio, R$10 de banana. Por que você vai fazer isso? Porque ela vai começar a registrar. E cada registro, depois você vai ter o controle. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Mas de forma fácil e prática. 10 segundinhos para você fazer, 3, 4 vezes por dia que você estiver fazendo, você vai manter funcionando. Só como é dentro do WhatsApp, não tem como esquecer, porque a gente usa o WhatsApp o tempo inteiro. E além disso, você ainda recebe uma comunidade. Você não está sozinho. Você vai se juntar a milhares de cristãos que estão numa jornada para realmente ter suporte, ter celebração, transformar a sua vida em comunidade. Como é que funciona, então? Primeiro, você aprende os princípios bíblicos, como eu acabei de falar. Segundo, você registra tudo pelo WhatsApp, cada 30 segundos, sem planilhas, sem apps confusos, simples. Você envia um áudio ou uma foto, está resolvido dentro do WhatsApp para você fazer. Tem o Eugeninho ali, que é a inteligência artificial, que vai te ajudar. E você ainda pode acompanhar tudo em tempo real. Você vai ter os gráficos para poder te mostrar onde você está indo. Porque no aplicativo, você pode usar no WhatsApp e no aplicativo. No aplicativo você vai ver para onde está indo, quais são as suas metas, qual a sua tendência de gasto. Porque como eu falei, se você não sabe quanto está gastando, não tem como você ir para frente. Você não sabe quanto está gastando, vai continuar pior a cada dia. Não tem jeito. Então, você vai ter controle das receitas, um assistente IA para poder te ajudar a tomar suas decisões financeiras que você está tomando, relatório inteligente de tudo que você está fazendo, porque você pode mandar no próprio WhatsApp. Quanto que eu gastei nos últimos 30 dias? Vai te mandar por categoria. Gastou tanto de transporte, gastou tanto de comida, tanto com escola. E ainda você pode criar dentro do próprio aplicativo as categorias que são suas, contas específicas suas. Colocar suas metas financeiras, as transações que você tem recorrente, como água, luz, água, internet, tudo que está, como eu disse, organizar por categoria cada passo que você está fazendo, agenda seus compromissos, que eu amo. Sabe quando você às vezes tem um compromisso, não sabe fazer? A própria IA, você pode fazer assim, ó, marque para mim a reunião que eu tenho na terça-feira com o médico, 10 da manhã. E ele vai te dar um alerta na noite anterior e no dia logo cedo, para você saber as atividades. Vai ter uma experiência realmente guiada e, inclusive, vai mostrar para você as tendências de gasto. Você tem a tendência de gastar mais para cá ou mais para lá. Tudo isso está dentro do nosso aplicativo. E aí a pergunta que talvez você pode fazer é, Eugênio, mas quanto é que eu vou pagar para poder fazer isso? É muito caro. E a pergunta que eu te faço é, quanto que você teria que pagar para ter paz? Quanto você teria que pagar para realmente ter paz financeira? Para parar de se angustiar? Sem dúvida, nós poderíamos oferecer o nosso aplicativo no mínimo por R$199 por mês, que eu acho que estaria um valor muito justo. Mas para quem ficou aqui nessa aula, poder fazer de uma forma simples e prática, você vai ter o valor, sabe de quanto? R$39,87 por mês. É menos que você paga numa assinatura Netflix. É menos que você gasta num x-salada com a Coca-Cola. É para você organizar a sua vida financeira, é para ter tudo. E ainda, se você for dos primeiros, das pessoas que estão aqui agora, que querem mesmo crescer, você vai fazer o seguinte, eu vou dar para você a oportunidade de não colocar só você, colocar você e a sua esposa ou o seu marido, porque nós temos o plano R$39,87 individual, R$59,87 casal e R$99,87 a família. Mas se você está aqui agora, eu vou fazer para você e para mais uma pessoa, pelos mesmos R$39,90. Se você acha que é algo que pode ajudar a sua vida. Se você gostou, você quer, escreve aí, manda o link, que eu vou mandar aqui o link para você com as informações necessárias para que você tenha realmente esse material na sua casa para ajudar você, ajudar a sua família, ajudar a sua vida e você parar de ficar sofrendo com coisas que não deveria. Quer se desenvolver? Quer crescer? Quer realmente fazer as coisas funcionar? Fala,
eu quero. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no nosso site, que é Instituto Cristão de Finanças. Alguém pode escrever para mim aqui, Instituto Cristão de Finanças, e eu vou fixar? Instituto Cristão de Finanças. E lá na parte de baixo você vai ter o link. E ainda, para quem fizer agora, eu vou dar uma promoção que vai ser a seguinte. Vou te dar um código e em vez de você pagar os R$ 39,87, nesse primeiro mês você vai pagar só 87 centavos para que você possa fazer o teste. 87 centavos. Então eu vou te dar um código D30 para você colocar e depois você vai fazer o quê? Você no próximo mês então fica 39. Esse mês vai ser 87 centavos para não ter desculpa. Você vai ter um mês de teste, um mês para você olhar, saber e ver direitinho como que as coisas funcionam. Então, se você quiser, você vai ter hoje a oportunidade de mudar realmente a sua vida, vai ter a oportunidade de mudar a vida da sua família. Quem que está aqui quer aprender mais sobre finança, diga eu, para que eu possa enviar para você aqui as informações e você possa crescer realmente, possa se desenvolver, possa ter as informações que você precisa na sua vida. Eu espero que esse conteúdo tenha, de alguma forma, ajudado você. Espero que você realmente possa querer fazer as coisas acontecer. Espero que na sua vida e na sua família isso funcione. Instituto Cristão de Finanças. É isso que nós temos. Vamos colocar a informação. Alguém escreve para mim aqui, Instituto Cristão de Finanças, e eu vou adicionar aqui o nosso produto para que você possa ter. Vamos lá, ainda está na live. Vamos lá, vamos colocar Instituto Cristão de Finanças. É você que vai ter essa oportunidade realmente de fazer. Do Instituto Cristão de Finanças.